mas por que exatamente isso acontece? Né? O que acontece na infecção que deflagra tanto, né, esses sintomas, essas principais que você falou, né? Geralmente o processo é inflamatório, como que é, Letícia? Sim, na verdade, o que vai mandar é o seu sistema imune. A gente precisa da inflamação. A inflamação, ela não é uma coisa maligna. A gente só sobrevive porque a gente inflama. Sinaliza para o nosso sistema imune que tem alguma coisa errada. O problema é o tempo que o seu corpo leva para parar de sinalizar que tem essa inflamação. Então, é esse excesso de inflamação. Tecnicamente, a gente chama isso de tempestade de citocinas pró-inflamatórias, que são sinais que o nosso corpo, que o nosso sistema imune vai liberando na presença do vírus ou da proteína do vírus. Então, por isso que pode acontecer em algumas pessoas que tomam a vacina. É a proteína do vírus que desencadeia isso, não propriamente a infecção, que pode exagerar. Essa resposta imune, ela é muito exacerbada. Então, o corpo é como se a gente tivesse um incêndio. Então, mesmo que acabou de apagar o incêndio, ainda fica aquela chama, aquela cinza quente, o braseiro, exatamente. Entendi. E esse braseiro, ele não apaga nessas pessoas, nesses 30%, vamos colocar assim, de pessoas que têm o pós-Covid. E tem alguma influência, por exemplo, tá ligado ao sistema imunológico individual, né, de cada um, mas você nota que, por exemplo, o fator de estilo de vida pode contribuir para esses sintomas tardios da Covid ou pós-Covid se manifestam? Você sente isso? Você percebe? Sim, muito, porque é diferente você ter um corpo preparado, um sistema imune que tenha imunocompetência. O que é isso? É a capacidade de enfrentar uma doença, que ele esteja funcionando bem, de você pegar um corpo que está totalmente inflamado, debilitado, que tem sobrepeso, que tem alguma doença prévia, alguma comorbidade, que a gente escutou muito esse termo, né, durante os piores dias da pandemia. Então, pessoas com comorbidades têm a infecção agravada. O que é uma comorbidade? Pressão alta, problema de tireoide, colesterol alto, gordura no fígado, muitas vezes doenças autoimunes. Então, aquela resistência insulínica, então a glicemia, o açúcar no sangue, batendo na casa dos 90, 100, que muitos profissionais e muitas pessoas ignoram, falam, não, isso é normal, isso é pré-diabetes, eu tenho pré-diabetes. Acha que isso não é nada? Isso é uma causa de inflamação muito grande. Então, se você já pega um corpo debilitado, vem um vírus que tem esse poder de infecção, esse poder de destruição tão grande que a gente vê que o Covid tem, ele vai fazer uma bagunça. Dos sintomas que você estudou, que você verificou, né? Tem uns que são, digamos, mais transitórios, tipo queda de cabelo, perda do olfato, né? Mas eu li um estudo que fala, por exemplo, que o aumento do diabetes aumentou em pessoas pós-Covid. Até meu irmão, ele nunca teve problema com saúde desse tipo, e ele foi, né, diagnosticado com diabetes, e o médico dele disse que é pós-Covid. Então, além do diabetes, que eu acredito que deva acontecer na sua prática clínica, né, que outros sintomas mais graves, assim, que você percebe que estão acontecendo, né, doutora? Sim. A gente tem 2 tipos de sequelas. Então, a gente tem aquela sequela funcional, que é aquele paciente que teve um quadro mais severo, então que precisou de uma internação, de uma intubação. Então, ficou com o pulmão, a função pulmonar comprometida. Teve uma infecção cardíaca, que é a miocardite, e ficou com o músculo cardíaco comprometido. Então, esses pacientes, eles são sequelados crônicos. O que a gente vai fazer? Óbvio que a gente vai cuidar, mas ficou uma sequela física ali, uma injúria física. O tecido, ele não consegue se recuperar mais. Entendi. E voltar a ser como era. E tem as sequelas que são mais dessa desordem inflamatória, né? Então, por exemplo, o pré-diabetes, o diabetes que aparece, a desregulação de doenças autoimunes, isso tudo está relacionado com a nossa resposta imune de algumas células que chamam mastócitos e macrófagos. Então, quando a gente tem uma descompensação dessa resposta dessas células inflamatórias, essas células, elas são responsáveis por regular muitos processos fisiológicos, muitos processos internos. E a Covid, no começo, a gente não sabia, a gente não entendia lá em 2020 o que acontecia. Então, chegava um paciente com Covid para mim, eu ia tratar o sintoma, eu não entendia a causa. Hoje em dia, os estudos já mostram, eles são muito consolidados, que o Covid ele é uma doença endotelial. O que é isso? Ele causa injúria no endotélio, que são as células que revestem os nossos vasos sanguíneos. Então, onde a gente tem sangue? Tudo quanto é lugar. Então, onde tem sangue, a gente vai ter injúria, a gente vai ter
problema, lesão. Então, por isso que são essas diferenças de sintoma. Por exemplo, quando a gente tem uma lesão no cérebro, a gente fala em neuroinflamação. Então, a gente fala naquela memória, aquele lapso que te dá, assim, que você tá com a palavra na ponta da língua e, de repente, some. E eu tenho uma paciente que ela é demais. Ela fala que ela se sente um brócoli. Ela fala assim, Letícia, eu pareço um brócoli. Eu não consigo mais lembrar das coisas. Então, isso é a neuroinflamação. Isso, geralmente, esses quadros, eles são transitórios. Mas, principalmente ansiedade, também alguns quadros psiquiátricos, eles vieram com mais força pós-Covid. Tem as desordens que afetam o pâncreas. Então, tem pessoas que dependem da pressão, que desregula a pressão, desregula batimento cardíaco. Então, depende qual foi a bagunça que o Covid fez. Eu costumo, no consultório, usar a analogia, que o Covid, ele é uma criança mimada. Ele entra sem ser convidado, ele faz birra, ele faz um estrago e ele vai embora e a gente precisa arrumar a bagunça que ele fez. Entendi. Bem isso mesmo, Ele é né? uma criança mimada.